Então é esse o lado da coragem que nós precisamos ter. E que eu não vi um vereador, nenhum vereador, muitos deles já se escapam entre nós aqui, mas todos eles têm suas religiões. Não existe nenhum vereador hoje na Câmara Municipal de São Paulo assumidamente umbandista. Nenhum. Tá? Então, e não houve nenhuma voz da Câmara Municipal se levantando contra esse lobby ambientalista ou falsamente ambientalista, porque nós sabemos que os verdadeiros ambientalistas em termos de religião somos nós, que nós não precisamos de igreja de mármore, de igreja de ouro, nós precisamos de um pouquinho de chão, de uma cachoeira, de plantas. Aí sim que nós temos o nosso contato com os nossos guias e com os nossos orixás. Então, em termos de religião, os verdadeiros ambientalistas somos nós, que nessa falsa demagogia brasileira tentam inverter a posição. E é uma coisa muito triste, e é uma voz, tem muita, e parabenizo por estar fazendo esse evento para ficar gravado e registrado esse compromisso aqui. Vamos brigar veementemente contra esta vergonhosa demagogia, que é essa questão da tentativa de proibição da enrolação. E outras coisas que nos atrapalham muito, como a proibição de transportes de animais de maior porte. Então, um centro que quer fazer enrolação de uma cabra, por exemplo, ela tem que fazer como se tivesse. Você transporta cocaína em São Paulo de uma forma muito mais fácil do que você vai transportar uma cabra para uma enrolação em uma conferência. É uma questão muito vergonhosa, muito triste isso. É muito triste a gente verificar isso. Óbvio, nós temos que fazer a nossa parte também. Temos que fazer a nossa conscientização. Nosso centro, por exemplo, junto com milhares de centenas de outros centros, quando vão fazer no dia de Iemanjá, nossa festa na Praia Grande, outros vão para Mongaguá, a gente vê lá, nós nos preocupamos muito, nossa mãe de Santa, Cléber, mas preocupamos muito em pegar no pé de todo mundo para não deixar nada na areia que nós não temos deixado. Mas nós vimos, a gente vê muita gente que não está nem aí, que acaba deixando. Mas a exceção não pode virar regra. E um ou outro erro de um conceito não pode contaminar o jeito. Duvido e sujeira em eventos existem em todas as religiões, não é só a nossa. E aliás, por falar sujeira, uma grande sujeira está sendo feita. Eu quero deixar registrado também que através da UNAD nós doamos uma estátua de Iemanjá para ser instalada em São Vicente e até agora não obtivemos autorização da prefeitura. A autorização havia sido dada, foi retirada e está lá uma linda estátua que, além de servir muito ao nosso povo, que talvez não possa ir até Praia Grande, São Vicente, para muita gente é mais perto, de Mongaguá, que é mais longe ainda. Eu acho que é uma vergonha isso que a prefeitura de São Vicente está fazendo e não permitir a instalação dessa estátua, que além de ser muito bom para todas as religiões afrodescendentes, seria muito bom para a cidade, que aumenta o fluxo de pessoas, aumenta o comércio, aumenta tudo. Mas, infelizmente, a demagogia ainda não pondera. Por isso que eu fiz questão de citar no começo. Político tem que ter lado, político tem que ter ideia, político tem que ter opinião, político não pode ficar em cima do muro. Eu não tenho que me preocupar em desagradar alguém, mas eu tenho que me preocupar em falar aquilo que eu penso. Porque se eu saio um sábado como hoje, às 7 horas da manhã, para fazer campanha, para chegar às 11 horas da noite em casa e ficar sem ver meus filhos, sem ver minha esposa, é para pelo menos fazer alguma coisa que me dê prazer, para pelo menos fazer alguma coisa que me dê contentamento. Como vai me dar muito contentamento? Como vai me dar muito contentamento o projeto de lei que eu vou apresentar se for eleito, obrigando a cidade de São Paulo a, em seus parques, ter um espaço reservado para as nossas oferendas e para as nossas entregas e para os nossos cultos. Porque, repito, a Constituição Federal garante a liberdade religiosa. E garantir a liberdade religiosa é não tolher a característica de cada religião, muito pelo contrário. Se na nossa Constituição, que é a lei maior do país, diz que nós temos direito de cultuar a nossa religião, seja ela qual for, se a nossa religião é uma religião estabelecida, centenária, e que nós sabemos os nossos dogmas, os nossos preceitos, que a nossa forma de agir muitas vezes através de entregas e de ofertas, para essa inter-relação de energia entre nós e a espiritualidade, nós temos que ter esse direito. A Constituição já nos garante.
isso não é respeitado. Muito pelo contrário, o que nós sabemos é de casos de umbandistas e candomblessistas que vão fazer entregas e são lá perto pela Guarda Civil Metropolitana, o que é uma grande tristeza. Então, eu, por exemplo, quando me converti à Umbanda em 2004, a primeira coisa que Maria Baiana me pediu foi para fazer um ebó. E aí vimos onde vamos fazer esse ebó. Foi ali que eu conheci o Santuário da Umbanda em São Bernardo do Campo, lindo, maravilhoso, todos vocês conhecem. Mas é um absurdo eu que moro na maior cidade da América Latina ter que sair da minha cidade para poder fazer um ebó. É um absurdo. Com todo o respeito ao Pai Ronaldo, amo o Pai Ronaldo de coração, aquele lugar é maravilhoso, uma pedreira desativada, que ali é outra questão absurda também, que ali ele só fez melhorias ambientais, e o pessoal do meio ambiente vive pegando no pé dele quando ele quis instalar a maior estátua do Oxalá do mundo ali. Mas São Paulo tem que ter não um, pelo menos 2 ou 3 locais específicos para que nós possamos fazer, sem contar que em cada parque, desde o Parque dos Remédios, na Zona Oeste, Parque da Aclimação, Parque do Carmo, todos os parques da cidade de São Paulo deverão ter um espaço reservado para as nossas entregas, tá? Com guardas, com pessoas para nos proteger e não para nos proteger, com funcionários para ajudar na limpeza e não para nos colocar para correr. Então esse é um projeto que nós vamos defender radicalmente com unhas e dentes, como também nós vamos fiscalizar aquele absolutamente preconceituoso. Então esse é um absurdo que nós vamos brigar e que nós vamos, nesse ponto, nós estamos nem no zero, nós estamos no -3, nós temos que ir para o zero, nós estamos no -3, nós temos que ir para o nível zero primeiro, que é não ser discriminados, para depois a gente subir para poder divulgar nossas religiões. Como também nós sofremos na questão da assistência social, porque toda igreja católica, evangélica terá seus convênios com a Prefeitura de São Paulo para receber cesta básica, receber leite e distribuir. E nossos centros têm toda a dificuldade do mundo nesse sentido, toda a dificuldade do mundo nesse sentido. Dificuldade muitas vezes até para funcionar, para ter o seu alvará de funcionamento, para ter legalidade. Algum lá dentro vive levando, me acordando no sábado de madrugada, levando o pai de santo para a delegacia, porque a polícia baixa lá querendo fechar terreno. É uma situação absurda. Uma situação absurda. Aliás, quero aqui para a primeira estagiária do direito a ter na sua OAB autorização para estar com a roupa da sua religião, a foto dela com a roupa da sua religião. A primeira conquista se teve nesse sentido dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns, nós vamos de fazer, muito bom. Temos muito a fazer. Trabalho muito grande. E para desenvolver esse trabalho e ter algum resultado, precisamos ter lá. E lá não tem. Opinião eu tenho. Posso agradar, posso desagradar, mas tenho opinião. E mais do que tudo, para encerrar, para poder passar para as pessoas que queiram fazer perguntas, passar para a mesa, mais do que tudo, mais do que opinião, mais do que lado, sem oposição radical ao caçado. Mas que isso eu tenho um amor imenso e uma gratidão e um reconhecimento. Se estou vivo, devo ao mundo. Muito obrigado. A explanação fantástica, né, exatamente da sua proposta. Eu acredito que realmente isso tem que ser vinculado para que as pessoas possam conhecê-lo. A nossa maior dificuldade, que é uma das coisas que eu tenho falado para alguns candidatos, é exatamente como chegar. Nós temos um critério básico: sem pessoas, sem público, sem pessoas que vão estar conosco nessa grande jornada, fica difícil. Então, a minha pergunta, né, que é uma pergunta minha, e que eu já fiz inclusive para os irmãos da mesa, em relação a essa ação de nós sensibilizarmos o povo da Umbanda, do Candomblé, os espiritualistas, porque nós temos uma dificuldade de envolver esses irmãos que são cidadãos, que precisam realmente ter pessoas que defendam
enquanto cidadão, os seus ideais e critérios dentro de uma... de envolver exatamente essas pessoas para que possam exatamente participar desse momento importante dentro das eleições. Estamos em 2012, eleições daqui 3 meses, e é um momento importante nós tocarmos no coração dessas pessoas. Eu gostaria de saber de você, meu irmão, de que maneira a gente faz com que esses irmãos possam se sensibilizar com esse aspecto tão importante que foi colocado pelo irmão. Olha, essa é uma pergunta interessante, é uma reflexão que eu tenho há muito tempo. A nossa religião, ela tem uma grande dificuldade em termos políticos. Agora, essa dificuldade, graças a Deus, já nos torna bons. Essa dificuldade, esse nosso problema, é o que me dá orgulho de ser dessa religião. Por quê? Deixa eu me explicar. Ao contrário de outras religiões, umbandista, candomblessista, não há intermediário entre nós no plano espiritual. Então nós já começamos em termos de organização política um pouco atrás das outras religiões, onde o cara tem lá o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, senão ele vai viver o inferno, entendeu? Na Igreja Católica a mesma coisa. Não. Nós não vendemos Deus, nós não vendemos nossos filhos. Todo mundo sabe que eles estão lá e que nós podemos atingi-los com o nosso coração, com as nossas velas, com os nossos joelhos ao chão. Então esse é um ponto que torna positivamente o nosso povo um pouco menos mobilizado politicamente. Porque para ser mobilizado, onde vai lá um grande líder evangélico, abraça um cara, meu método eu falo, vota nele aqui e tal, aquele é o meu candidato, isso é muito pobre. No meu modo de ver, isso é muito pobre, isso é muito pouco para a política. E depois a gente vê o que esses políticos acabam fazendo lá na frente. Todo mundo, né, vai parar, sai da página da política e vai parar na página policial. Então, respondendo a sua pergunta, já que, graças a Deus, nós não mobilizamos nosso povo e nem queremos mobilizar desse jeito, através da imposição, tá? Nós temos que mobilizar da forma mais difícil, que é a forma da conscientização. Por isso que eu separo nessas 3 partes: a parte pessoal, a parte religiosa e a parte material. E temos que conscientizar nossos irmãos que tudo o que nós dependemos enquanto seres humanos, enquanto bandistas e enquanto membros do centro, na parte material, nós dependemos da política. Então, se rola um projeto de lei aí querendo acabar com a nossa religião, se nós não nos mobilizarmos materialmente, se nós não nos mobilizarmos através da política, nós não vamos conseguir brigar contra isso. Uma hora nós vamos tomar uma paulada que vai pegar bem na gente, por falta de representatividade. Então nós temos que ir por esse lado, conscientizar, usando talvez os 3 S's de uma boa campanha política, que é saliva, sola de sapato e santinho, né? Falando, conversando e explicando, argumentando. Não é simplesmente da forma vazia e massa. Nós não vamos conseguir, talvez, tenho fé, quem sabe conseguimos eleger 2 ou 3 vereadores, bandistas, candomblessistas, religiões afro-descendentes para a Câmara Municipal. Talvez, mesmo assim, se atingirmos esse teto, estaremos sendo minoria. Nós já daremos um avanço grande, já teremos uma voz, 2 vozes ou 3 vozes. Então nós temos que ir devagarzinho. Mesmo porque nossa religião acabou de completar 100 anos. Isso para a história da humanidade é nada. Então temos todo o tempo pela frente. Mas respondendo o objetivo à sua pergunta, como? Trabalhando de grão em grão, cabeça por cabeça, explicando pessoa por pessoa. As pessoas que estão trabalhando na minha campanha têm pedido para a gente assim: não quero grandes eventos, quero a oportunidade de ir na casa das pessoas, tomar um café de 10, 15 minutos e poder conversar olho no olho das pessoas.